Programa Tribuna Livre, sempre discutindo a cidade, ouvindo as pessoas inteligentes que saibam discutir os nossos problemas e também as possíveis soluções. Bom, e ontem na Câmara Municipal esteve uma professora falando sobre um manifesto a respeito de educação, a Simone Carleto. Eu acabei entrando em contato com ela e trouxemos uma dessas pessoas que estão aqui, que estiveram lá, para falar um pouco sobre esse manifesto, já que a educação é uma coisa tão importante nesse país e muitas vezes não é bem tratado, tanto de um lado quanto do outro, na minha humilde opinião. Então vamos conhecer agora uma dessas manifestantes, uma dessas pessoas que estão nessa luta, a professora Ana Paula. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectador. Que briga que é essa aí? Que manifesto é esse? Manifesto pela Educação? Pois é, esse manifesto ele foi escrito de forma colaborativa por educadores do país inteiro. Nasceu da ideia de um grupo que foi batizado desde 2008 como Românticos Conspiradores. Esse grupo de educadores são pessoas que foram sendo linkadas através da rede, né, através da internet, pelo professor José Pacheco, que é o educador fundador da Escola da Ponte. E, em 2008, eles criaram uma carta de princípios que fundamentava e embasava uma educação transformadora do que essa que a gente tem visto, que já é do século passado e bastante desgastada para as crianças, né, e jovens do nosso país. E do mundo, né? É um problema que não é só do nosso país. E esses românticos conspiradores estão espalhados pelo país inteiro com projetos. Nós temos mais de 100 projetos acontecendo pelo país, projetos educacionais inovadores. A intenção, na verdade, é melhorar a aprendizagem ou a captação de informações pelo estudante, melhorar também a vida do professor. Seria mais ou menos isso? É uma mudança de metodologia, uma mudança de pensamento, do olhar para a escola, onde o aluno ele que vai dizer o que ele quer estudar, parte do interesse dele. A gente não dá a mesma aula para todo mundo. Sim. Né? Assim, como se fossem soldadinhos lá, sentadinhos nas carteiras enfileiradas. Isso também a gente não consegue mais conceber, essas carteiras enfileiradas, com as crianças olhando um para a nuca do outro, sem ter a relação. Porque se a gente fala nos pilares, educar para a integridade, para a solidariedade, para a diversidade, você não faz isso se você não tornar isso real. Né? Você tem que fazer na diversidade e não para a diversidade. Então, é possível porque nós temos 100 projetos acontecendo no Brasil e comprovando. A gente pode citar o projeto Âncora, em Cotia. Tem pessoas fazendo vários projetos, Tião Rocha, em Minas Gerais. São caros os projetos? Não, não são caros. São difíceis de implantar? Não, não são difíceis de implantar. Por que não dão certo? Porque precisa que nós, individualmente, cada educador consiga romper com um modelo que está na gente. Né? E precisa também da gente ampliar a discussão. Então, acho que o poder público pode... Então, existe grupo. Sim, com certeza, com certeza. Eu gosto muito de falar sobre educação e eu reparo o seguinte, eu tenho alguns amigos que têm filhos em escolas públicas, particulares, e uns reclamam que, por exemplo, o Mater Amado, o Pater também é tudo, não sei o quê, é certinho, existe um método que só quer sugar o aluno para que ele passe na USP, na Unifesp, na Unicamp, e tem prova todo sábado, todo final de semana. Por outro lado, eu vejo as pessoas reclamarem, porque a escola não dá nada do Estado e tal. O professor geralmente é o mesmo. Geralmente é o mesmo. Então, parece que a questão também não é só a escola, é um conjunto de problemas que trazem isso. Sim, sim, que passa pelo poder público, pelo repensar a prática dos educadores, pelas famílias, pelas pessoas, por todo mundo, por você que está assistindo, que a gente não faz essa discussão de educação. É interessante
como as pessoas reclamam, como você está dizendo, Roberto, e quando você chama para fazer essa discussão, realmente, as pessoas acabam fugindo disso, né? E a gente precisa trazer esse debate mesmo, colocar as cartas na mesa. O que nós estamos fazendo? Nós estamos falando que nós vamos educar para a cidadania, então a gente não está sendo cidadão enquanto a gente está educando. Então, assim, são questões, como é que a gente muda isso? Como é que a gente muda na prática? E aí teve um desdobramento já, eu gostaria de falar sobre isso, que teve um desdobramento legal já, a entrega do manifesto. Ela está ocorrendo hoje em várias cidades, né? São mais de 30 cidades do país, e, ao mesmo tempo, já foi o MEC já criou um GT, um grupo de trabalho, para avaliar pelo menos 30 desses projetos, acompanhar, para ver o que essa metodologia inovadora está conseguindo trazer de positivo, porque então nós temos projetos espalhados por aí, mas não temos ainda uma avaliação sistematizada por parte do poder público. E isso eu acho que é uma coisa importante no sentido de dar mais força e mais visibilidade para abrir essa discussão. Você também discute a questão da segurança do professor, a valorização do professor. Eu tenho uma pessoa, uma cunhada minha, que ela é coordenadora de uma escola do interior da cidade de Tirapina, e uma colega dela foi assassinada dentro da escola por um aluno. E existe essa discussão da segurança, e olha, não era um bairro tão perigoso assim. Não existe uma fragilidade, parece que ano a ano o professor é menos valorizado, não é respeitado. Sim, Roberto, a gente isso também não prejudica a educação? Sim, a gente compreende que, infelizmente, isso ainda acontece muito, e este também é um dos motivos que faz com que a gente olhe para isso, né? Então, o manifesto ele tem esse papel também de denunciar o que está dando de errado, né? Então, assim, quando a gente denuncia isso, porque nós estamos denunciando e analisando que esse formato de educação não está gerando uma relação respeitosa, não está gerando uma relação saudável, não está gerando alunos com vontade de aprender. Então, a gente não fala mais nem em alunos, a gente tem falado em comunidades de aprendizagem e não em escolas. Porque quando você muda o foco para comunidades de aprendizagem, a relação também se dá de forma diferente. A relação com a família também é ampliada nessa metodologia que esse grupo vem propondo. E mais centrado na cidade de Guarulhos, ou nossa região, estado de São Paulo, né? Como é que está a educação? São Paulo e Guarulhos. Tem, eu acredito que tenham projetos bons, tem uma vontade de fazer a discussão e de buscar novas metodologias. Nós temos o nosso grupo de românticos conspiradores, né, um núcleo aqui em Guarulhos, e a gente está aberto para discutir, para aprofundar, não só em educação formal, aquela que se dá no ambiente escolar, mas em educação livre, como a exemplo do Tião Rocha, que começou a educar embaixo de árvore, né? Então, assim, para a gente, a praça pública ou qualquer lugar pode ser um lugar para a gente fazer educação, e a gente está em busca de parceiros para isso, de pessoas que queiram fazer isso junto com a gente. Professora, como é que está a educação do professor? Eu falo isso porque eu cubro muito a Câmara Municipal, política e tal, e ali tem muito professor. E o que falam errado é de doer. Eu não sei, não se dá mais aquela vontade, ninguém entende como sendo fundamental, pelo menos falar o português corretamente? Então, Roberto, hoje eu acho que isso é um problema recorrente em quase todas as profissões, né? Não vamos dizer que é só dos professores. Os professores, e aí, teoricamente... Os professores, eu acho que é até uma categoria que tem um certo privilégio no sentido de poder estar sempre buscando formação, né, e de receber formação. Então, normalmente, professores que são de redes públicas, seja da rede estadual ou da rede municipal,
essas redes costumam ter programas de formação continuada, né? Então, se sai com uma formação inicial deficitária, a gente tem investido em formação continuada por meio das redes de ensino, né? E aí, eu acho que ser professor é buscar formação eternamente. Eu acho que isso é verdade. Não tem como a gente fugir disso. E, aliás, é o que a gente gosta, né? Rapidamente, a gente tem jeito, não? O país tem jeito, a educação tem jeito. Se não tivesse, eu não estaria aqui. Bom, obrigado pelo papo muito legal. Vamos ver se a gente convida esse grupo para vir outras vezes ano que vem aqui, para nos dizer como é que está, para realmente reclamar, poder falar abertamente. Sinceramente, eu acho que está muito ruim o estudo do Estado, o estudo poderia estar muito melhor, o Estado, o município. A rede pública está realmente muito complicada, embora as escolas particulares tenham mil defeitos, mas eu acho muito bonito eles na competição de um querendo falar inglês mais rápido que o outro, ou falar francês, ou querer ter uma boa nota. Eu sei que deve ser uma coisa meio, talvez até meio tapada minha, mas eu acho que a gente precisa dar muita educação para as nossas crianças. Eu acho que sem educação a gente não tem um futuro, a gente não consegue abrir a nossa mente, professora. Bom, eu quero agradecer. E fala aí, você trouxe até uma plateia que agradeço, aqui, né? Quero agradecer as minhas amigas de grupo, né, a Simone Carleto e Madalena Rodrigues, porque nós estamos nessa batalha aí junto com os românticos já há 2 anos, mais ou menos. Tá certo, obrigado pelo papo. Vamos debater mais a educação, trazer vocês, trazer pessoas da escola estadual, das particulares, para a gente continuar discutindo. Quem sabe a gente consiga mudar um pouquinho a mentalidade desse povo. Nós aqui agradecemos a oportunidade, né, de estar aqui, porque, afinal de contas, não é todo dia, Roberto, que alguém abre um espaço para a gente falar de educação, né? E agradeço quem está ouvindo e espero... aliás, eu vou pedir até, inclusive, para... vou divulgar o site... a página do Facebook para curtir, facebook.com/Manifesto pela Educação, né? E pedir para as pessoas curtirem. Bem devagar. Tá. www.facebook.com/Manifesto pela Educação. E aí eu peço quem puder entrar lá, ver mais informações e curtir. Tem também um link para o site da AVAAS, onde tem o manifesto em forma de petição para ser assinada. Agradeço a todos. Muito obrigado, Ana Paula. Esse é o programa Tribuna Livre. Muito obrigado pela audiência e toda quarta-feira estaremos aqui. E a partir de dezembro estaremos quarta e sextas-feiras também aqui, hein? Curta também o nosso programa toda quarta e sexta aqui na TV Destaque. Muito obrigado e até a próxima semana.